Você que é fã de Lovecraft, ou então já leu algum de seus contos, eu vou te contar uma história e quero que você descubra qual conto eu me inspirei nessa história. A história é a seguinte: um mago inglês renomado viaja para o deserto argelino e lá ele performa vários rituais. Estes rituais acabam dando certo. Eles têm como objetivo entrar em contato com inteligências superiores, vindo de outros Aetiles, planos de existência que o ser humano comum não entende. Então, num destes rituais, ele recebe uma mensagem em uma língua estranha. E nesta mensagem, uma palavra pôde ser destacada: Tutulo. O próprio mago não sabe ao certo a tradução dessa palavra e ele teme pronunciá-la. E também não sabe se a pronúncia ou então a mensagem foi interpretada de maneira correta. Recentemente, fazendo uma busca linguística por comparação, podemos traçar várias origens do que pode ser essa palavra. Ela pode vir do sumério, como aquele que vem de Cuto, ou aquele que vem do submundo, e também pode ser pronunciada como Cthulhu ou Cuátulo. Também pode ter vindo do Tibete, onde essa palavra significa xamã. O que é Cthulhu nos contos? Um alto sacerdote dos deuses antigos, mais poderosos. Para alguns, pode ser surpresa eu revelar que essa história que eu contei não é nenhum conto de Lovecraft, mas a pura realidade. Este mago em questão, que fez os rituais na Argélia, é o próprio Aleister Crowley, a besta, o profeta do Novo Aion. Uma das coisas que mais inspiraram Lovecraft em seus contos foram seus próprios pesadelos. Destes pesadelos ele retirou nomes e criaturas. A título de exemplo, temos os Night Gaunts, seres que aparentam ser demônios, que vivem à espreita na humanidade. A primeira aparição deles vem do conto de A Busca Onírica por Kadath. Neste conto, o protagonista sonha com uma cidade chamada Kadath, uma cidade que habita no mundo onírico, e lá existem templos de deuses antigos. Cidades perdidas no tempo e sonhos que beiram a realidade são temas comuns para Lovecraft. Além dos Night Gaunts, ele também sonhava com cidades perdidas, grandes rituais de magia e grandes mistérios que vinham do Egito ou das partes orientais do mundo, perigos noturnos e mais. Fazendo paralelo, outra pessoa que também é influenciada por sonhos era o próprio Aleister Crowley. Ele acreditava que no mundo onírico os humanos poderiam receber mensagens de outras entidades que não pertencem a este mundo, e também segredos ocultos que de outras maneiras não poderiam ser revelados a nós. A título de curiosidade, Crowley escreveu um livro de ficção sobre os sonhos, O Sonho Circeano, que é a história de um homem que recebe entidades por meio dos sonhos, e a partir disso ele desenvolve sua magia. Crowley e outros ocultistas, como Helena Blavatsky, tinham o costume de escrever livros de ficção para poder mesclar o real e o ficcional dentro de seus contos, para introduzir eles aos leigos, ou fazer isso como uma lição palatável. É o caso do livro do Sonho Circeano e também da sua obra mais famosa de ficção,
o livro Moonchild. Não precisamos nem ir muito longe. O próprio Daniel Mastral com seus livros fazia isso. A questão é se Lovecraft também usava do artifício da ficção para relatar os seus encontros ocultos. Lovecraft, apesar de suas obras, era um cético, cientificista e não acreditava em nada de sobrenatural. Seus personagens geralmente são alter egos seus próprios, investigadores ou cientistas que tentavam achar uma forma racional de explicar o sobrenatural. O autor não era leigo em questão de magia. Ele conhecia a corrente teosófica de Helena Petrova Blavatsky. Ele até a cita em alguns de seus contos, mas ele era completamente leigo nessa questão. Não se aprofundou em nenhum conhecimento mágico, muito menos no que foi produzido por Aleister Crowley, que não temos evidência nenhuma que Lovecraft o conhecia. Ele era acometido destes sonhos com o mundo oculto, mas não encarava isso como algo real, apenas como algo que é fruto de sua mente. Isso fez com que ele fosse um racionalista convicto, um cético dos mais céticos. Talvez fosse o trauma que ele adquiriu quando criança, quando seu pai sucumbiu à loucura por causa da sífilis e sua mãe também enlouquecera mais tarde. Mesmo assim, seus sonhos eram uma grande inspiração. Não sabemos, contudo, que tipo de entidades, se reais ou não, visitavam sua mente quando ele estava desarmado de suas convicções durante o mais profundo estado de sono. Agora é hora de dar os devidos créditos neste vídeo. A teoria de que Lovecraft possa ter recebido as mesmas entidades que Aleister Crowley recebeu no Cairo quando escreveu Liber Aulegis não é minha, mas sim de Kenneth Grant, seu secretário e futuramente aquele que seria considerado herdeiro de Crowley para alguns. Outra pessoa muito importante foi Peter Levenda, que também escreveu sobre o assunto. Foi ele que descobriu que Cthulhu pode significar xamã no tibetano. Ele também faz uma série de paralelos entre os contos de Lovecraft e a própria história de Crowley. Lembra da história que eu contei no começo do vídeo e disse para vocês que ela era pura realidade e não um conto? Bem, agora vem o plot twist. Ela também é um conto de Lovecraft, e o seu mais conhecido, o chamado de Cthulhu. No começo do livro, coincidentemente ou não, vários poetas, artistas e escritores do mundo começam a ter sonhos com a cidade de Hyliea, a cidade submersa onde vive Cthulhu, e um dia ele irá despertar. O protagonista cita que no dia 1º de novembro de 1907, em Nova Orleans, os seguidores de Cthulhu performam um ritual satânico para invocá-lo. E como Lovecraft era sabidamente preconceituoso, os seguidores de Cthulhu são afro-caribenhos e fazem voodoo. Nesta mesma data, que é citada no conto, 1º de novembro de 1907, Crowley estava fazendo rituais usando do sistema enoquiano de John Dee, tentando contactar os seres de Aetires superiores, só que na Argélia, como eu relatei no começo do vídeo. A data dos rituais no conto e na realidade batem. Foi durante esses rituais que veio a palavra Cthulhu, e onde Crowley os cita no seu Liber 418,
a visão e a voz, onde estão relatados os encontros. Se nós substituirmos o nome do personagem principal do conto de Cthulhu por Kenneth Grant e o despertar da cidade de Hillel e Cthulhu por o despertar do Novo Aion e substituirmos o nome da entidade por Aiwass, bem, estamos relatando a mesma história, só que uma em contexto ficcional e a outra na realidade. Foi durante 1904, na lua de mel de Aleister Crowley, que ele recebeu a revelação do Liber Legis por Aiwass, aquele que se diz ministro de Harpocrate, Horus. Crowley estava passando a lua de mel com sua esposa no Cairo. E durante a lua de mel, ele fez o que todo casal faz nessa ocasião, que é fazer rituais para invocar seres elementais. Quando a sua esposa, Rose Edith Kelly, recebe uma mensagem de Horus e disse para seu marido que o deus queria ter uma conversa com ele. Foi daí que ele escreveu o Liber Legis. E as coincidências entre o chamado de Cthulhu e Liber Legis começam quando, no terceiro capítulo, é citado para Crowley o começo do novo Aeon de Horus, que será um tempo de guerra e conquista. No conto Lovecraftiano, o despertar também vai trazer guerra, onde o sumo sacerdote vai ensinar aos humanos novas formas de matar. No quesito novas formas de matar e guerra, o século XX, onde começaria o novo Aeon, este sim foi quando o ser humano, modéstia à parte, se superou nas formas de se matar. Basta estudar a história e ver que as duas grandes guerras mundiais aconteceram justamente no século XX, trazendo uma matança sem paralelos na história da humanidade. Mas não só de guerra vive o novo Aeon, também o novo Aeon de liberdade. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Esta é a lei de Telemann, e o pecado é a restrição. E os seguidores de Cthulhu, além de ensinar aos homens novas formas de se matar, inaugurarão uma era de liberdade, onde o homem farreará sem limites. Será uma época de êxtase e liberdade. O antigo Aeon de Osíris vai acabar. O Aeon onde a religião e a espiritualidade eram patriarcal, una, cristã. E neste novo Aeon de Horus, além de guerra, haverá liberdade. E a magia renascerá. Ao contrário do apóstolo Tomé, que necessitou ver para crer, Lovecraft parece justamente ao contrário. Ele viu e não acreditou, enquanto Crowley acredita sem ver. Voltando a falar sobre Kenneth Grant, ele foi o primeiro a fazer comparações entre o mundo Lovecraftiano e a realidade de Telemann. Ele inaugurou a corrente tifoniana, que estudam os deuses selvagens, deuses que pertencem às Qliphoths, o lado negro da árvore da vida. Tifão é a grande inspiração para o nome, mas a deusa que inspirou o Kenneth Grant foi a deusa hipopótamo do Egito, Tauret, que era cultuada no Egito pré-dinástico, antes da unificação dos dois reinos. Ela é a mãe das estrelas. Essa deusa que lida com os aspectos mais primitivos do homem foi esquecida no Aeon de Ísis. Neste Aeon, onde as mulheres representavam a figura central dos panteões, quando ainda era desconhecido o papel do homem na reprodução. No livro Renascer da Magia, Kenneth cita as inspirações que podem ter afetado tanto Crowley
encontro Lovecraft. A título de exemplo, temos a estrela de 5 pontas, a estrela de Nuit, uma deusa do panteão telêmico, e a estrela de 5 pontas, que é citada nos contos de Lovecraft, o próprio deus Azathoth e Azathoth telêmico, e o sono que acomete os deuses, como Cthulhu, e o sono primário, que deixa inerte os grandes da noite, os deuses que estão descansando, o mau cheiro de Nyarlathotep e o perfume impregnado de Pan, os sons de flautas que acompanham Nyarlathotep e os sons de flauta que também acompanham Crowley em sua gnose, e os grandes antigos, os deuses que vivem no espaço, e os grandes da noite do tempo, uma frase recorrente dos rituais da Golden Dawn. Outro aspecto que une os dois profetas é a fixação com tudo que é oriental e árabe, principalmente com Lovecraft, que tem grande inspiração nas Mil e Uma Noites, um dos livros que ele leu quando ainda era criança, por influência de seu avô. Como exemplo, podemos citar Abdul Azared, o árabe louco, que recebeu de Yog-Sothoth os conhecimentos para poder escrever o Necronômico. Abdul Azared era um pseudônimo do próprio Lovecraft. Outra coincidência, no mínimo suspeita, é a própria história do grande profeta Muhammad, que descende dos Quraishitas, a tribo que dominou a Kaaba, a pedra negra do Islã, durante muito tempo. Mas antes disso, pode-se traçar a descendência dos Quraishitas vindos da cidade de Kuta, a cidade de Mesopotâmia, a qual se acreditava que era o portal para o submundo. Submundo este que, novamente, por coincidência, tem o nome de Kur, que advém também do sumério, que significa submundo. Outra característica interessante é que, assim como Aiwass, Cthulhu é apenas um mensageiro de uma entidade maior, no caso de Cthulhu, Yog-Sothoth. Aiwass também é referido por Crowley como seu sagrado anjo guardião, o seu eu superior, a qual todo homem pode entrar em contato, caso siga os preceitos de Telema. Como vocês podem perceber, já apresentamos aqui vários candidatos ao título de Cthulhu da vida real. Mas há um em especial, o que eu vou citar agora. Chorozon, o demônio maligno da destruição e do caos, aquele que se reputa ter destruído a vida de Aleister Crowley por ter invocado o demônio sem o seu consentimento. A invocação aconteceu na Argélia, justamente da época em que Crowley estava fazendo seus rituais enoquianos no deserto. Para quem não sabe, a magia enoquiana é um sistema desenvolvido por John Dee e seu médium que o ajudava, Edward Kelly. Esse sistema é o famoso alfabeto dos anjos, que pode, por meio de rituais, invocar anjos. Durante o ritual no deserto argelino, Chorozon se escapou e atacou Crowley na forma de um homem selvagem e barbudo. Depois disso, a vida do mago degringolou. Ele ficou viciado em ópio e heroína e perdeu grande parte de sua fortuna como herdeiro de seu pai. O demônio é visto como um mal necessário, aquele que se apresenta antes da consecução da grande obra do mago. Um demônio que está lá para confrontar a alma do magista e revelar tudo o que lhe é oculto. Novamente, a infância de Lovecraft foi traumática, sozinha e permeada por tragédias e loucuras. Se suas obras advêm especificamente de seus sonhos, ou da clara magia dos seres que tentavam contatar sua mente,
Não sabemos. O avô de Lovecraft era um industrial e conhecido maçom, Whipple Van Buren Phillips, que tinha em sua casa uma grande biblioteca, com inúmeros livros que moldaram a infância de Lovecraft. Talvez entre esses livros havia algum livro maçônico de magia arcana. Claro que na infância de Lovecraft, Crowley estava muito longe de publicar alguma coisa, ou mais longe ainda da existência da própria Telema, mas abre a possibilidade de que talvez Lovecraft, sendo um mago, ele poderia usar de suas obras de ficção para poder introduzir ao mundo a este novo Aeon que ele mesmo havia previsto antes mesmo da besta. Contudo, não podemos chegar a uma conclusão definitiva aqui, mas, como diz o ditado, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia.